administrativos. Espécie de atos administrativos. As espécies são atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Os atos normativos são leis em sentido material que não podem inovar. Exemplos, decretos, regulamentos, resoluções e instruções normativas. Os atos ordinatórios são aplicáveis no âmbito da administração com hierarquia. Exemplo, portarias, ordens de serviços e circulares. Já os atos negociais viabilizam o exercício de direitos ou uso de bens pelo administrado. Preenchidos seus requisitos, torna-se vinculado. Exemplos, autorização, permissão e licença. Os atos enunciativos certificam ou atestam ou opinam sobre determinado assunto. Exemplo, certidões, atestados, pareceres ou notas técnicas. Os atos punitivos aplicam sanções a servidores ou administrados. Exemplos, multas, interdições de atividades e destruição de coisas ou demolição administrativa. Os requisitos dos atos administrativos são COFIFOMOB, que é competência, forma, finalidade, motivo e objeto. A competência ela é delegável ou avocável, salvo se for edição de atos normativos, se for decisão de recursos ou competência exclusiva. Já a forma, ela é determinada por lei, em regra é escrita. A forma é escrita em regra. Se irregularidade, admite convalidação. A finalidade, nós temos o abuso de poder como gênero, desvio de finalidade e excesso de poder como espécie. O motivo ele é vinculado ou discricionário. O momento da motivação pode ser contemporâneo ou anterior ao ato. Não pode ser posterior, salvo-se previsão legal. A teoria dos motivos determinantes diz que o ato discricionário, se motivado, torna-se vinculado a essa motivação. O objeto, o conteúdo, ele é vinculado ao discricionário. Não pode ser convalidado, só pode haver a conversão. Aqui, nós sabemos que a competência, a forma, são atos convalidáveis, desde que não sejam de competência exclusiva, nem forma essencial à validade do ato. Não sendo dessa forma, eles são convalidáveis. A competência, a forma, a finalidade, eles são vinculados. A finalidade e o motivo, eles nunca poderão ser convalidados. Já o motivo e o objeto ou conteúdo, eles são vinculados ou discricionários. Então, nós temos como vinculados o motivo, o objeto, tanto pode ser vinculado quanto o discricionário, e como só vinculado finalidade, forma e competência. Aqueles que podem ser convalidados são competência e forma, e aqueles que não podem ser convalidados, finalidade e motivo. O objeto não pode ser convalidado, só pode ser convertido. Os atributos dos atos administrativos, eles são presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade, autoexecutoriedade, tipicidade. A presunção de legitimidade é presunção relativa, está em todos os autos, à exceção da ordem manifestamente legal. É nessa o servidor não é obrigado a cumprir, ou a pessoa não é obrigada a cumprir quando a ordem é manifestamente ilegal. A imperatividade é a imposição mesmo sem a concordância do administrado. Não está em todos os atos. A exigibilidade é a exigência de obediência. Utiliza de meios indiretos de coerção, penalidades administrativas, exemplo, multas. Já a autoexecutoriedade são meios diretos de coerção. Exigibilidade, meios indiretos. Autoexecutoriedade, meios diretos de coerção. Pode ser até a força física utilizada. A tipicidade, os atos administrativos já devem estar previstos em lei anteriormente. Isso é a tipicidade. Os atos administrativos podem ser classificados em diversas formas. Podem ser gerais ou individuais. Os gerais têm seus destinatários indeterminados. A sua característica prevalece sobre os atos individuais. E os individuais têm os destinatários determinados e como característica pode ser singular ou plurimo. O singular só tem um único destinatário, o plurimo mais de um destinatário. Os atos de império, o outro nome que pode ser dar é jus imperii, ele tem supremacia. Os atos de gestão são atos de administração
onde a administração está em pé de igualdade com o particular. E os atos de expediente são atos que dão andamento aos processos. Os atos vinculados, eles não têm juízo de valor e todos os elementos já estão previstos em lei. Já os discricionários possuem juízo de valor. Os atos simples têm a manifestação somente de um órgão para esse ato existir, mas é somente um ato. Os atos complexos têm a manifestação de mais de um órgão e também é só um ato. Já os atos compostos, manifestação de mais de um órgão e dois atos, um ato acessório e um ato principal. O ato perfeito é aquele que completou todas as etapas necessárias para sua existência. O ato válido, ele está de acordo com a lei e não tem vício. O eficaz, ele está apto a produzir seus efeitos e execuível, está apto a produzir seus efeitos imediatamente. Os atos constitutivos são aqueles que fazem nascer direito para o administrado, como exemplo, autorização, permissão e licenças. Os declaratórios afirmam a existência de um direito do administrado. Os atos ablatórios restringem o direito do administrado, como exemplo, cassação de licença, revogação de ato administrativo, rescisão de contrato e declaração de nulidade de contrato. Os atos nulos, eles possuem vício insanável, não admite correção, tem efeito ex tunc, ou seja, retroage, só pode ser convalidado pela prescrição, não há outra forma de convalidar. Os atos anulável ou anuláveis possuem vícios sanáveis, devem obrigatoriamente ser convalidados, exceto o ato que tenha sido objeto de impugnação administrativa ou judicial ou ato discricionário com vício na competência. A gente viu que vício na competência não pode ser convalidado. Seu efeito é ex tunc também, ou seja, ele retroage. E o ato inexistente ele não tem forma e ele nunca poderá ser convalidado. Ato criminoso, exemplo, usurpador de função pública. Agora, a invalidação dos atos administrativos pode acontecer pela revogação, anulação e algumas outras formas. A revogação é expressa ou tácita. Somente atos discricionários podem ser revogados. Só a autoridade prolatora do ato ou a hierárquica superior podem revogar o ato discricionário. E exceção de atos que não podem ser revogados são os atos ilegais, que não podem ser revogados, os que exauriram seus efeitos, os vinculados, o de direito adquirido, os integrativos e os meros atos administrativos. O efeito é efeito ex nunc da revogação, ou seja, não retroage e admite repristinação sem efeitos retroativos. A anulação ela pode ser tanto para os atos discricionários quanto para os vinculados, e seu efeito ex tunc, ou seja, não retroage. E outras formas de invalidação tem a caducidade, que é quando a lei posterior invalida ato que era válido, a contraposição ou derrubada, que é a contradição dos efeitos de dois atos, prevalece aquele que for mais recente. A renúncia, o beneficiário se recusa a ser o detentor de direito, e a recusa, o beneficiário recusa os efeitos que o ato iria produzir.